R$500 por mês durante 25 anos. Se você parar 100 pessoas na Paulista e pedir um palpite, 9 em cada 10 devolvem o número da multiplicação linear, R$150 mil. É o cérebro preguiçoso fazendo conta de mercadoria de padaria, confundindo movimento com progresso, achando que tempo linearmente empilhado vira dinheiro linearmente empilhado. Mas o saldo final não é 150 mil. É um número que parece erro de calculadora e ainda por cima isento de IR na ponta. R$512.968. O embolso, o aporte suado, é 150. O mercado embolsou, parado, R$362.968 de juros compostos. Mais de 2/3 do patrimônio final não saiu do seu bolso, saiu do tempo calado em cima do seu bolso. E no meio dessa jornada, existe um ano cirúrgico, um ponto de virada silencioso que separa quem desiste de quem chega. No 9º ano, pela primeira vez, o rendimento anual supera o aporte anual. A partir daquele mês, o dinheiro trabalha mais do que o dono. É o crossover, e em vídeo de True Crime corporativo, isso é o momento em que o rival vira sócio. Eu vou destrinchar o balanço patrimonial de um homem comum que executou essa operação por 25 anos sem aumento de renda, sem herança, sem aposta, sem apito mágico. Vou abrir o caixa, opor faturamento bruto contra lucro líquido, listar cada custo invisível que sangrava a conta, revelar a economia oculta por trás de cada aporte e te mostrar a matriz de cenários que separa o André do Diego. Se inscreve no canal, dá o like e vem comigo porque essa conta vai doer. O personagem se chama André. 30 anos, formado, salário bruto de R$8.500 numa empresa de médio porte, carteira assinada, plano de saúde. Na cabeça dele, era classe média padrão. Na planilha dele, era uma empresa familiar pisando em falência silenciosa. Salário bruto de R$8.500, mas a contra-cheque é uma literatura de impostos. O INSS devora quase 8% sobre uma alíquota progressiva que sobe de faixa. A parcela dedutível do IRF abocanha outro pedaço depois da tabela mensal. E o líquido que cai na conta na sexta-feira é R$6.800 e poucos. Esse é o faturamento real da firma André, 6.800. Esse é o número que importa, não o de cima do rolerite. O de cima é propaganda, o de baixo é caixa. Toda empresa que sobreviveu no Brasil sabe que decisões se tomam com caixa, não com propaganda. E é aqui que entra a sutileza que ninguém te conta. O imposto não para no contra-cheque. André compra perfume no supermercado, paga IPI embutido. Liga a luz, paga ICMS na conta, abastece o carro, paga ICMS, PIS, COFINS e CID dentro do litro do combustível, renova o licenciamento, paga IPVA, faz um Pix para o sacolejo comia, no cartão tem IOF. O brasileiro de classe média trabalha de segunda a quinta para o Estado e só respira financeiramente na sexta à noite. Quando eu falo que o líquido é 6.800, entenda. Esse número já sangrou 17 tributos antes de chegar na conta. Se você somar a carga indireta sobre o consumo, o salário bruto de André, efetivamente líquido, fica na casa dos 5.300. É esse o caixa operacional que ele tem para montar a firma dele. É sobre esse número que ele janta, aluga e investe. Aí vem a estrutura de custos fixos. Aluguel, 2.200. Financiamento de um carro sem Vitality pessoal, 1.100. Streamings empilhados como coleção de selo, 120. Energia, água, internet, celular, mais 300 e pouco. Folha disfarçada de estilo de vida. Delivery no almoço porque o trabalho apertou. Jantar fora na sexta porque mereceu. Um café R$10 todo dia porque o dia pediu. Quase 1.000 por mês evaporando em comprovante de cartão. Quando um colega do cafezinho perguntou quanto André conseguia cortar sem chorar, ele fez as contas e chegou no número enjoativo, R$487. Ele arredondou para 500 por preguiça de digitar número quebrado, e esse arredondamento idiota mudou a vida dele. Aqui cabe a lição de auditor. André não encontrou R$500, ele encontrou um balde furado. Quem chega no fim do mês sem dinheiro pensa que precisa ganhar mais. Falso. Você não precisa de mais água, precisa de tamponar os furos do balde. Streaming duplicado, assinatura esquecida, parcela de carro que comeu o futuro, gorjeta de delivery que virou cultura, cupom de desconto que era isca para você gastar o que não gastaria. O produto isca aqui não é o investimento, é o carrinho de consumo. A margem mínima é o prazer imediato, o lucro de quem vende é a sua renda futura hipotecada. André só fez redirecionar um caixa que já ia evaporar, não tirou do salário, tirou do ralo. E tem um detalhe que merece slow motion, o delivery. Você paga R$38 por um prato que na cozinha custaria 9. Os R$7 de entrega viraram 8 com a gorjeta automática que o app sugere com aquele botão verde. O restaurante repassa a comissão de 25% para a plataforma, então precisa subir o cardápio inteiro em 30% para cobrir a taxa. Você paga 38 hoje, ontem o prato era 29. O cara do financinha do iFood não enxerga porque a taxa vem parcelada em 3 lugares diferentes. Cardápio mais caro, taxa de entrega, gorjeta. E markup invisível. Multiplica por 22 dias úteis, dá R$836 no mês, 10.032 no ano. O André literalmente financiou sem saber um caminhãozinho de lucro para 3 empresas intermediárias. Quando ele quiu esse número, ele parou de pedir delivery não por virtude, por nojo. Esse é o sentimento que lirixiza, nojo contábil. A ação, e isso é o ponto que separa fiador de investidor, foi cirúrgica. André abriu uma conta numa corretora, escolheu Tesouro IPCA+, título público atrelado à inflação mais juro real de uns 6% ao ano, e configurou o débito automático para o dia 5.
um dia depois do pagamento. Note o detalhe, um dia depois, não no fim do mês. A ordem dos fatores altera o produto. Se o débito cair no fim do mês, o dinheiro não existe mais, virou iFood. Se cair no início, você reorganiza a vida em torno do que sobrou. André transformou em pedreiro o palpite do colega e olhou para aquilo como custo fixo, igual ao aluguel. Não vai, a luz cai, não vai, fica sem privilégio de carro, automatizou a emoção fora da operação. E aqui vai o mecanismo do título para quem nunca abriu um site de tesouro. O Tesouro IPCA+, paga a inflação medida pelo índice IPCA, acumulada mais uma taxa fixa contratada no momento da compra, uns 6% ao ano no ciclo que o André comprou. Se a inflação for 6% no ano, o título rende 12% bruto. Se a inflação disparar para 10, ele rende 16. O juro real fica preservado. Em 25 anos, o poder de compra do Montale não derrete. Não é magia, é cláusula contratual assinada com o segundo maior credor público do mundo, depois do Tesouro Americano. O André não estava apostando, ele estava comprando uma cláusula. E cláusula, ao contrário de palpite, tem data de vencimento e regra escrita. Ano 1. Aporte total, R$6.000. Rendimento anual, R$238. Saldo final, R$6.238. Lê esse número devagar, R$238 por um ano inteiro de sacrifício mensal. É menos do que um domingo de sol no shopping com a família. Qualquer ser humano racional, lendo apenas o ano 1, cancela ao pensar a operação. A matemática dos juros compostos é um esporte que só começa a ficar interessante no segundo tempo. Mas a maioria das pessoas já trocou de canal. E vão antes mesmo de a partida começar. E eu entendo isso. O cérebro humano é uma máquina de recompensa imediata. A dopamina dispara com a chegada de um pacote do Mercado Livre, não com a chegada de R$238 de rendimento no extrato. O André sentiu isso no osso. Ele olhou o saldo, calcule quanto custou em privação, e por alguns minutos a voz da jornada sussurrou. 500 sem sentido, resgate, vai no show do Pete, esquece. Ele não resgatou porque configurou o débito automático, e o esforço mental de cancelar o débito era maior do que o esforço de continuar. A fricção do bloqueio valeu como antibiótico emocional. Ano 2. Aporte acumulado, 12.000. Rendimento em 2 anos, R$1.026. Saldo, R$13.026. R$1.026 para 2 anos apertando o cinto, abrindo mão de churrasco, dizendo não para a praia do feriado. É um retorno humilhante para quem ainda não entendeu a curva. E aqui a comparação do dano começa, porque enquanto o André rasteja, o Instagram dele é uma vitrine alheia. O Diego continua perguntando seu colega de infância, posta a chave na mão de um SUV zero, parcela de 800 e tal, e a Camila troca de apartamento para um com sacada gourmet. André olha a planilha dele de 6 linhas e sente o cheiro de fracasso disfarçado de virtude. E eu preciso, Names, o contraste, porque é aqui que a maioria abandona. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que rastreou 10 anos de comportamento financeiro do brasileiro de classe média. 63% dos investidores iniciantes sacam o primeiro aporte antes do 18º mês. Não por crise, não por desemprego, por comparação social, a vizinhança visível virou um índice inflacionário de status. Você não mede mais seu progresso contra o seu passado, mede contra o story do colega de turma que você não vê há 5 anos. É uma armadilha de referência. O André de ano 2 ainda não tinha esse nome para o sentimento, mas ele fez a coisa certa. Ele tirou o Instagram da tela inicial do celular, não desinstalou, só enterrou dentro de uma pasta. A fricção aumentou, a dopamina caiu, a comparação diminuiu. Foi o segundo antibiótico emocional dele, o primeiro foi o débito automático, o segundo foi a pasta. O investidor de longo prazo não é apenas matemático, é arquiteto de fricção. Ano 3. Aporte acumulado, 18.000. Saldo total, 20.410. Rendimento do ano, uns 800 e poucos. Rendimento acumulado, 2.410. Ano 5. Aporte acumulado, 30.000. Saldo, 37.186. Rendimento total, 7.186. O que dá R$119 por mês. Lê outra vez. R$119 por mês de renda passiva depois de 5 anos de aporte faithful. É menos do que o streaming duplicado que ele cortou. E é aqui que mora a pergunta letal. A pergunta que quebra mais carteira do que crise política. Será que vale a pena o sacrifício? Essa pergunta é a porta de saída mais bonita que a preguiça já construiu. E contra essa pergunta, existe um contra-argumento que eu já ouço aqui na minha frente. Mas André, em 5 anos, com R$30.000 aplique, eu consigo dar entrada em uma pequena casa de 250 mil e dar locar. E o inquilino paga a parcela. Então me ouve com o caderno. O problema da operação de imóvel financiado é twofold. Primeiro, a parcela do imóvel financiado por 30 anos, num juro de 9 a 11% ao ano, consome o caixa que deveria estar protegendo você. Segundo, o imóvel tem IPTU, condomínio, reforma, vacância, inadimplência do inquilino e uma liquidez péssima. Quando você precisa do dinheiro para uma emergência médica, você não vende 1/4 do apartamento. Você vende o aparte todo, com deságio, com transação de 6 meses, com ITBI de 3 a 4%. Não estou dizendo que imóvel é ruim. Estou dizendo que imóvel não é substituto do aporte mensal automatizado em ativo líquido. São instrumentos diferentes, com funções diferentes, em colunas diferentes do balanço. O André não foi tolo de misturar.
Ele tratou o Tesouro IPCA+, como tesouraria de liquidez e reserva, e deixou o imóvel para quando a reserva descansar com folga. Vou parar a história aqui e fazer o contraste que a sala de aula não faz. R$500 não é sacrifício financeiro, é sacrifício de ego. Dado do Banco Central e da Associação Nacional de Restaurantes, o brasileiro gasta, em média, R$678 por mês comendo fora. Parcela de carro popular no país hoje fica entre R$500 e R$65 e R$3.200, dependendo do pendão do financiamento. Ou seja, o brasileiro médio já tem o dinheiro do aporte do André, ele já existe, só está camuflado em comprovante de delivery e em contrato de financiamento com juro de 2 dígitos. O aporte não é corte, é movimentação de caixa dentro da sua própria empresa pessoal. É a filosofia do teste dos 500. Você não está testando o mercado, está testando a sua capacidade de parar de alimentar ativo que deprecia. Carro novo de 0 a 3 anos perde de 20 a 30% do valor. Streaming que você consome 2 horas por mês, mas paga 12 meses. Delivery que virou desconto de wash de não cozinhar, não tempo livre. 500 é o gabarito. Se você não consegue segurar 500 por 3 meses, o problema não é o Tesouro Direto, é a sua operação. O investimento feliz não enriquece ninguém. O investimento feliz é o gateway para você continuar consumindo. A margem do investimento está em você fazer dele algo invisível, chato e automático, como inalar ar. E aqui eu trago um número que não é opinião, é pesquisa da Ambima. O investidor pessoa física brasileiro médio, que fica mais de 5 anos sem sacar, tem probabilidade 92% maior de chegar aos R$100 mil do que aquele que mexe na carteira a cada 6 meses, 5 anos. É ao mesmo tempo que o André terminou com R$119 por mês de renda. A Daidi de quem mexe é nomeada de Market Timing, e Nineti e 5% dos Market Timers profissionais perdem para o índice passivo ao longo de 15 anos. Se o profissional perde, o amador que se acha profissional é derrotado de imediato. O André não se achava profissional. Ele se sabia amador, e essa humildade estrutural foi o que levou ele ao crossover. Ano 6. André recebeu um aumento, chegou em 10.200 e almost cancel a operação para entrar como sócio no imóvel de parente. Rendimento acumulado já estava em 7.700. Ele abriu o app, viu o número, hesitou, mas a operação de resgate pedia documentos, declaração, transferência CIF e ele empilhou preguiça em cima da dúvida. Não cancelou por burro, não cancelou por virtude. Cancelou porque o app exigia 5 minutos de trabalho burocrático e ele tinha televisão. A preguiça salvou o patrimônio. Esse é o tipo de detalhe que não cabe em planilha de coaching financeiro, mas é o que separa o André do cara que sacou para entrar num negócio de tio. E esse negócio de tio, a propósito, faliu 2 anos depois. Eu não preciso contar o que aconteceria com o dinheiro do André se ele tivesse tido 5 minutos a menos de televisão. Ano 7. O rendimento sozinho naquele ano, num único ano, foi R$ 4.348. Quase igual ao rendimento somado dos 2 primeiros anos. A curva dobrou a inclinação sem nenhum esforço adicional do André. Ele continuava depositando os mesmos 500, sem increase de aporte, sem rebalanceamento, sem grau de mestre. A diferença não foi o André, foi a base que cresceu sem pedir licença. Ano 9. Aporte total investido do bolso, 54 mil. Saldo total, 72 mil e algum. Rendimento do ano, 6.249. Aporte do ano, 6 mil. Pela primeira vez na vida do André, o mercado entregou mais do que ele colocou no mesmo exercício. Esse é o crossover, e a partir dele a operação muda de natureza. O crossover é o ponto em que o seu dinheiro passa a trabalhar mais do que você. Até o ano 8, André era o condutor e o dinheiro era o passageiro. A partir do ano 9, André vira o passageiro e o dinheiro assume o volante. A progressão da matemática com o Tesouro IPCA+, numa taxa real de uns 6% ao ano é a seguinte, e eu quero que você ouça com o caderno na mão. Ano 9. Rendimento supera o aporte 1 para 1. Ano 12. Rendimento vale 1 inteiro e 6 décimos do aporte, ou seja, você coloca 6 mil e o mercado devolve 9.600. Ano 15. 2 inteiros e 4 décimos, você coloca 6 e vem 14.400. Ano 17. 3 vezes o aporte, 18 mil de renda contra 6 de aporte. Ano 25. 6 inteiros e 87 centésimos. Você ancora 6 mil e o mercado cospe 41 mil de rendimento no mesmo exercício. Juros compostos não é linha reta, é curva que dobra a própria base a cada ciclo. A sua paciência é um instrumento financeiro, não uma virtude moral. Tem um livro que resume tudo isso melhor do que qualquer planilha, e é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. A tese central dele é simples. Investimento não é matemática, é comportamento. A matemática do juro composto qualquer aluno de 8ª série entende em uma aula. O comportamento de segurar o aporte por 25 anos, esse ninguém ensina, esse é o filtro. Housel conta a história de Ronald Reed, um faxineiro americano que faleceu com 8 milhões de dólares. Ele não ganhou na loteria, não inventou um app. Ele comprou títulos, segurou blue chips por décadas e deixou o tempo trabalhar. A diferença entre Ronald e o hedge fund manager broke não foi QI, foi tempo mais comportamento. Ano 10. Rendimento do ano foi 7.327. Investir virou chato no melhor sentido da palavra.
André já nem abria o app, já nem falava do assunto, virou coisa de fundo de armário igual seguro de vida. Ano 12, a conta cruzou 6 dígitos pela primeira vez, R$ 124.154. Ele não comemorou, não postou story, não ligou pra ninguém, fechou o app e foi lavar a louça do jantar. Esse detalhe da louça é o coração de todo o vídeo. O André de ano 12 não é mais o André do ano 1, que checava rendimento todo dia. O tédio virou combustível. E aqui entra o contraste que fere o orgulho nacional. Se aqueles mesmos 500, por aqueles mesmos meses, por aqueles mesmos 25 anos, tivessem ido para a poupança, o saldo final no ano 15 seria R$ 145 mil, contra os R$ 180.309 do título público. R$ 35 mil de diferença só pela escolha do instrumento. A poupança rende menos do que a inflação em alguns ciclos, é literalmente um extra de custo embutido, é colocar dinheiro no cofre que cobra manutenção. Ano 15 do André, 180 mil, 309, rendimento do ano de 14.318. Ano 17, rendimento 18.051. André não dirige mais a operação, ele é carregado dentro do carro. E eu preciso ainda fazer o contraste com o previdenciário privado da praça. Um plano gerador com taxa administrativa de 2% ao ano sobre um saldo que rende 100% do CDI em 25 anos devora aproximadamente 25% do seu patrimônio final. Sim, um quarto do seu montante virou taxa. No André, isso seria R$ 128 mil que iriam para a conta da seguradora, não para a dele. A escolha do instrumento não é detalhe, é a coluna vertebral do resultado final. A taxa administrativa, esse nome bonito do custo, é o envenenamento lento da rentabilidade. Os dois inimigos reais do investidor de longo prazo não são o que você pensa. Não é a crise política, não é a inflação, não é o dólar, é o tédio e a linha reta dos primeiros anos. A estatística é brutal. Apenas 16% dos brasileiros poupam para a aposentadoria e 60% dos aposentados dependem integralmente do INSS com benefício médio de um salário mínimo e quebrado. A maioria não chega no crossover porque desiste antes dele. As crises são o álibi mais elegante para a desistência. Em 2008, a bolsa despencou 60%, em 2020 caiu 44%. Se André tivesse vendido, teria realizado o prejuízo, transformado perda temporária em perda permanente. Não vendeu e o débito automático continuou comprando títulos com desconto de 30%. Crise para o investidor automatizado é liquidação, é promoção, e aqui entra um mecanismo que só quem já viveu entende. O Alexandre, primo do André, fazia a mesma operação, mas sem débito automático. Quando veio janeiro de 2020, a pandemia derrubou a bolsa e o câmbio em todas as telas vermelhas. Alexandre abriu o app, viu o saldo derretido e travou o dedo. Não teve coragem de comprar. 3 meses depois, o mercado já tinha se recuperado em 22%. Alexandre nunca mais entrou. Perdeu o ciclo inteiro por causa de um dedo que travou em fevereiro. O André não travou porque não tinha botão para apertar. O débito automático empurrou ele ladeira abaixo. Comprou quando dava medo, comprou quando dava as clicas. Essa é a lição. O investidor que decide toda mês é o investidor que fraqueja todo mês. A automatização não é conveniência, é blindagem. Ano 25. André está com 55 anos. Aporte total do bolso dele. Aportas 1 a 1, sem gerimundo, R$ 150 mil. Saldo final, 512.968. O mercado entregou 362.968, quase 2/3 do patrimônio. Rendimento apenas do ano 25, 41.224, quase 7 vezes o que entrou de aporte no mesmo ano. André tem R$500 mil sem herança, sem aposta, sem alto risco, sem nenhuma operação estruturada, apenas um débito automático que ele configurou uma vez em 26 minutos numa terça-feira chuvosa. E antes da guilhotina, eu te entrego a matriz de cenários que combinei. 3 faixas de bairro, avenida e shopping. Bairro, classe operária, aporte possível de R$200 por mês, salário bruto 4 mil, líquido 3.100, 25 anos depois, 205.282. Avenida, classe média, André, R$500, líquido 6.800, 512.968. Shopping, classe alta, aporte de R$2.000 por mês, salário bruto 32 mil, 2 milhões, 507 mil, 581. O humano é o mesmo, o instrumento é o mesmo. O que muda é a quantidade de caixa que você consegue desviar do ralo. A lição é desconfortável. A variável decisiva não é a taxa de juro, é a taxa de retenção de caixa. E aqui entra o contraste final, a guilhotina do payback. O Diego, o amigo que postava a chave de SUV no Instagram, fez 3 financiamentos de carro em 12 anos, cada um com juro de 2 dígitos e depreciação de 25% no primeiro biênio. Chegou aos 50 anos com patrimônio de R$0, status com prazo de validade e contrato de financiamento sem valor residual. O André chegou aos 55 com R$500 mil e uma operação que rodou em piloto automático. O payback de R$500 por mês, num título de 6% real, é exatamente esse tempo, 25 anos para virar e 9 anos para o crossover. Não existe atalho, existe quem fica e quem não fica. E a matriz de payback por cenário é brutal.
Bairro recupera o aporte total em 14 anos, 12 meses antes do André, porque o 200 pesa menos no orçamento de 3.100. O André da Avenida cruza crossover em 9, recupera o aporte nominal em 13. O de Shopping campeia com força bruta, crossover em 7, mas tem um detalhe. O de Shopping tem maior risco de desistir por tédio de palpite, porque ganha mais e acha que o aporte é migalha. O Payback não escala só com aporte, escala com humildade proporcional ao orçamento. 3 lições acionáveis para você executar hoje, antes de fechar esse vídeo. Primeira, tampe os furos. Antes de investir R$1, liquide seu rotativo de cartão de crédito, que no Brasil cobra 438% ao ano de juro. Não existe investimento no planeta que ganhe de 438% ao ano de dívida. Você está correndo na esteira e achando que avança. Quite o cartão, quite o cheque especial, e só depois configure o aporte. Segunda lição, automatize. Abra a corretora, escolha Tesouro IPCA+, ou CDB de liquidez diária com percentual do CDI acima de 98%, configure débito automático para o dia seguinte ao seu pagamento e nunca mais toque naquele botão. Investimento que depende da sua motivação todo mês não sobrevive ao mês 3. Terceira lição, e essa é a mais contraintuitiva: pare de olhar o app. A preguiça que salvou o André no ano 6 é a mesma preguiça que vai te salvar no ano 10, no ano 15, no ano 20. Use o tédio a seu favor. Se 500 por mês for agressivo para o seu caixa, comece com 200, comece com 100. O valor importa menos do que o hábito, porque o hábito é o ativo que compõe. Quem configura 100 hoje e aumenta para 500 no ano 2, chega no crossover 6 meses depois do André, não 4 anos depois. A diferença entre começar pequeno e não começar é a diferença entre 500 e 12.000 reais. E aqui eu fecho com a guilhotina polarizadora que prometi no título. A renda fixa brasileira, com a taxa Selic estrutural acima de 2 dígitos, entrega juro real de 5 a 7% ao ano há décadas, e o brasileiro de classe média continua refém de poupança, de previdência privada com taxa administrativa que come o rendimento, de seguro com capitalização que é piada de mala, de fundo DI com taxa de administração de 2% que destrói o juro real. André não inventou a roda, ele apenas escolheu o instrumento certo e deixou o tempo fazer o trabalho. Se você não consegue segurar R$500 parados por 25 anos, você não tem um problema de renda, você tem um problema de cirurgia da operação. Configura hoje o teu IPCA+, e vem me comentar aqui embaixo, com a palavra exata, configurei. E se ainda não leu A Psicologia Financeira do Morgan Housel, lê. Anda, o jogo só vira no ano 9, mas o jogo só começa no dia que você aperta o botão do débito automático.